Muitos então empolgadinho com pesquisas chamando Flávio Chocolateiro de patriota e melhor opção. E como muitos deles sofrem de memória curta, trago aqui um vídeo de 10 de julho de 2025 que o Rachadinha está louco para pagar, onde ele sugere literalmente com todas as letras que o Brasil fique de 4 com ameaça de ganhar uma bomba dos Estados Unidos. Veja esse vídeo até o final e compartilhe o máximo que você puder. Espia. Senador, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ela foi estimulada pelo deputado Eduardo Bolsonaro? O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos no papel de informar as autoridades americanas o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente não pode continuar fechando os olhos quanto a isso, que está tudo normal aqui no Brasil, porque não está. A gente está percebendo claramente, qualquer pessoa que faz uma análise com isenção sabe que não está tudo normal no Brasil, que há uma perseguição política, um ativismo judicial aqui muito grande, rasgando-se a Constituição e a legislação eleitoral. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e é natural quando você não encontra mais caminhos, mais ambiente para você recorrer dentro da lei, dentro da Constituição, aqui dentro do país, que você vai buscar algum auxílio fora do Brasil. E o Eduardo foi muito bem sucedido nisso. E o que está em jogo é que a gente tem que voltar à normalidade, que está longe de acontecer agora nesse momento. O senhor, talvez o Eduardo Bolsonaro, o próprio ex-presidente, pretendem conversar com Donald Trump e pedir um recuo sobre o que foi decidido, sobre essa taxação? Olha, eu acho que a gente tem que começar a entender, na verdade, na realidade, o que é que está acontecendo. Eu estou vendo que está todo mundo parecendo com a bússola quebrada. E muito me preocupa, Juliana, nesse momento, o Lula continuar nessa linha de bravatas. Ele vai agora, mais tarde, para um pronunciamento em rede nacional, pelo que eu estou sabendo, para, mais uma vez, botar a culpa em cima do Bolsonaro. O que a gente tem que trabalhar é para resolver o problema. E não adianta a gente pensar que está numa negociação normal. O que eu tenho dito, Juliana, e todos que nos assistem, é que essa negociação que vai se iniciar, que tem que se iniciar agora, está muito mais próximo daquele contrato de adesão. Sabe quando você vai comprar um aparelho celular, uma linha telefônica de celular, e você tem que assinar um contrato com a operadora de telefonia, onde você não pode discutir nenhuma cláusula, ou você assina daquele jeito, ou você não assina? É mais ou menos o que está acontecendo agora. Infelizmente, e aí na complexo de vira-lata, a gente tem que enxergar a realidade como ela é, o Brasil está muito longe de negociar com os Estados Unidos condições econômicas, principalmente, políticas. O Brasil está muito longe de negociar com os Estados Unidos condições econômicas, principalmente, políticas, de qualquer forma. Então, eu entendo que a gente precisa dar um primeiro passo aqui, uma primeira sinalização para os Estados Unidos, porque o Trump não vai ter nenhuma dificuldade de passar uma taxa de 50% para 100%, para 200%, para 400% na hora que ele quiser. E fico preocupado quando vejo o atual presidente da República, o senhor Luiz Inácio, dizer em acionar a lei de reciprocidade. Isso vai ser um grande tiro de canhão, de bazuca no povo brasileiro. E é uma guerra que a gente tem que ter essa clareza de que o Trump não tem limite para esse tipo de negociação. E o que é que ele está disposto a fazer? Por que ele está fazendo isso? A carta dele é muito clara e muito objetiva. É um combate ao lawfare aqui no Brasil. Ele quer lutar pela liberdade que tem que ter nas nossas redes sociais, dos cidadãos, em especial por causa do fator Alexandre de Moraes no primeiro momento. Então essa taxa tem que ter um primeiro nome, que é a taxa Alexandre de Moraes, sim. Doa quem doer, a bola agora nesse momento está com o Supremo. Por que eu falo isso? Com toda a tranquilidade, com toda a serenidade e querendo resolver um problema que só vai se resolver depois, né, de que as exigências do Trump forem atendidas, porque a gente não vai ter poder de barganha para negociar. Um primeiro passo que a gente tem que discutir é sim uma anistia ampla, geral e restrita. Então a gente tem até 1º de agosto deste ano para fazer essa sinalização, sentar na mesa e negociar. E na minha percepção, a primeira coisa que a gente tem que botar na mesa é o Congresso Nacional fazer a sua parte, aprovar na semana que vem essa anistia ampla, geral e restrita para mostrar que o Brasil está disposto a voltar a alguma normalidade. Caso contrário, o Trump vai estar disposto a aumentar as tarifas, as taxas contra o Brasil até a estratosfera. E é óbvio que o Trump olha para isso e, além da parte política, ele fica preocupado com os rumos econômicos que o Brasil está tomando em função de tudo que o Lula vem fazendo. E parece que há uma vaidade, um ego, um orgulho de dizer assim, olha, quem manda no Brasil sou eu aqui, o pessoal do Supremo, e entubem. Eu acho que agora a gente vai ter que entubar. Infelizmente, em função dessa política completamente desastrosa internacional que o Lula faz, ou melhor, o Lula está atacando a maior democracia do mundo a troco de quê? Por questões ideológicas. Isso nunca foi a tradição da nossa diplomacia, sempre foi buscar uma maior neutralidade. Então, essa taxação que o Brasil vem sofrendo, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Agora, o Trump resolveu olhar para o Brasil dessa forma agora e pragmaticamente, na prática, o que é que nós temos de poder de barganha? Acho que vai adiantar o Lula agora ir para a rede nacional e dizer que se houver necessidade vai utilizar a lei da reciprocidade? Olha, já está escrito o que vai acontecer. Ele vai prejudicar ainda mais todos os produtores brasileiros, empresários brasileiros. Então fica aqui o meu apelo para que todos busquem sim o Supremo Tribunal Federal, que neste momento está com a bola, para que pare de ameaçar o Congresso, para que o Congresso aprove a anistia. Passado esse ponto, nós vamos continuar seguindo na negociação, porque eu acho que o presidente Trump não vai parar por aí. E nós não temos escolha. Infelizmente, a realidade é essa. Ou, como eu disse, é um contrato
pacto de adesão. Ou nós vamos cumprir isso que está sendo colocado na mesa por parte do Trump, ou nós só vamos postergar o tempo de sofrimento a nós aqui brasileiros com taxas altamente elevadas que, sem dúvida alguma, vão ter impacto gigantesco na nossa economia. Sandro, quando o senhor coloca como condição para o fim, para evitar essa tarifa, a votação da anistia no Congresso Nacional, isso não pode soar como uma chantagem de um país sobre outro país? Algo que pode invadir a soberania nacional do Brasil? Chame do que quiser, se é uma interferência. Eu estou falando que é uma realidade. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, somos brasileiros? A gente vai continuar com o nosso orgulho, somos brasileiros? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e sabe-se lá quais vão ser os outros fatores que ele também vai colocar na mesa. E se quanto mais nós resistirmos, nós vamos resistir bravamente? Maravilha, vamos bater palmas. Agora, a consequência vai ser o aumento de taxas, vai ser a imposição de sanções a alguns CPFs aqui no Brasil, que já vem sendo anunciadas, inclusive, por algumas autoridades do governo americano, na chamada Lei Magnitsky. Então, acredito que esse chegou o momento de a gente botar a bola no chão. E como é que bota a bola no chão? A gente tem que parar com essa hipocrisia de insistir com tentativa de golpe aqui no Brasil. E é por isso que a gente chegou nesse ponto. Enquanto a parte da imprensa continuar alimentando e potencializando essas narrativas irresponsáveis e mentirosas, seja de Lula, seja de Alexandre de Moraes, nós vamos continuar pagando um preço cada vez maior. Nós chegamos até aqui por causa disso. Então está na hora de nós, adultos, sentarmos, entrarmos na sala e discutirmos de uma forma séria e aberta, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Porque não dá mais para ficar mentindo e fingindo que nada de errado está acontecendo no Brasil. Alguns centímetros depois... Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos, olha a insanidade do que esse cara está falando.